Vamos dar início ao nosso culto? Eu vou pedir que os irmãos que estão mais longe, que chegam mais perto, né, para eu não ter que falar muito alto aqui, não vou forçar muito a voz. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 139. Salmo de número 139, e nós vamos fazer a leitura aí. Quem tiver Bíblia no celular, lê no celular. Quem não tiver, ilumina a Bíblia aí com o celular e vamos ler o Salmo 139. Nós leremos do primeiro verso até o verso de número 6. Eu queria convidar os irmãos para lermos juntos. Salmo de número 139, do primeiro verso até o verso de número 6. Vamos ler juntos? Vamos lá? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos. Irmãos, nós sabemos que o Salmo de número 139, ele fala sobre os atributos de Deus que são incomunicáveis, a sua onisciência, a sua onipresença e a sua onipotência. Deus não nos agraciou com isso, né? Nós temos um conhecimento limitado, nossa presença é limitada fisicamente, e também nós temos poder limitado, né? Podemos fazer algumas coisas. Deus é todo onipresente, então Ele está em todo lugar, Deus em todo tempo. Deus tem conhecimento de todas as coisas, e Deus também tem o poder absoluto sobre tudo, sobre todos. Mas isso, irmãos, moveu o coração do salmista. E o que mais me impressiona aqui nesse salmo está no verso 5, quando o salmista diz assim: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. O que o salmista está dizendo é que esses atributos de Deus, sua onipotência, sua onisciência e a sua onipresença, garante-nos a certeza de que Deus cuida de nós. Por isso ele completa dizendo: Deus cuida de nós na retaguarda, por trás, à nossa frente, e nos cobre com as suas mãos. Isso é motivo, irmãos, de sobra para descansarmos no Senhor. Por isso Deus nos chama a depositar nele a nossa confiança e a nossa esperança. A fé, irmãos, ela se revela na confiança. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós relacionamos com Deus, mais nós o conhecemos e mais nós temos confiança nele. Deus é que cuida de nós, e sua graça que nos sustenta dia a dia. Por isso nós estamos aqui, irmãos, para adorar a Deus, servir a Deus. E eu quero te convidar, mesmo com a limitação hoje, né, que nós estamos aqui, para juntos nós adorarmos o Senhor, bendizemos o Senhor. Nós vamos cantar aqui a capela, né, mas nós vamos soltar nossas vozes e vamos louvar o nosso Deus de todo o nosso coração. Mas antes disso, nós vamos orar agradecendo a Deus o privilégio de estar aqui, né, e participar desse momento especial de culto na presença do nosso Deus. Vamos orar? Então vamos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer pelo privilégio, Senhor, que nos dá de vir, ó Deus, como igreja, na tua presença, Senhor, para te adorar, para te bendizer, Senhor, ó Deus, para reconhecer as tuas grandiosas bênçãos em nossa vida. Queremos, ó Deus, de todo o coração, te louvar nessa noite, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito por todos nós, ó Deus. Ó Pai, o teu cuidado, Senhor, a tua proteção, ó Deus, a direção do Senhor na nossa vida, os livramentos, e também, Senhor, o cuidado tão especial que o Senhor tem tido com cada um de nós, Senhor. Ó Deus, em meio às lutas, às dificuldades, ainda assim, Senhor, revelas, ó Deus, a tua graça e a tua misericórdia sobre nós. E é nessa hora, Pai, que nós podemos esperar e confiar no Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração. Te louvamos, Pai, por estarmos aqui,
Pedimos, ó Deus, que abençoe, Senhor, cada irmão aqui presente, Senhor. Ó Deus, que o coração de cada um de nós esteja nas tuas mãos nessa noite, Pai. Então mova, Senhor, sobre nós o teu Espírito, de maneira, Senhor, que esse culto seja em Espírito e em verdade. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Quero te convidar então para louvarmos a Deus, né? Nosso irmão Gustavo vai nos ajudar. Fernando não está aqui não, né? Aí tá o João. Dá para tocar a conga lá, João? A conga não, mas o carro dá. Então, A conga não é isso, então vamos lá. Vamos dar para vocês ficar de pé? Nós estamos aqui. Não vamos dar nada no nosso culto, não. Nós ser luz, nós estamos aqui, né? Vamos aí, vamos adorar o Senhor. Deus está aqui também, né? Nós temos de energia elétrica para poder fazer isso. Então vamos adorar então. Te convidar a soltar sua voz. Nós não temos hoje energia elétrica, então nós não temos som, não temos bateria, então vamos bater palma, vamos soltar nossa voz, vamos adorar com o que a gente tem. Amém? Amém. Tu és
louvar com os dízimos e ofertas. Vamos continuar declarando que Ele é exaltado. Amém? Deus, e que o Senhor continue, Pai, falando, operando no nosso meio, Deus, operando milagres, trazendo transformação, Pai, trazendo mudança de vida, Pai, de caráter, Pai, crescimento e proximidade com o Senhor, Deus. Pai, obrigado por tudo, Pai, o seu nome é exaltado, Pai, o seu nome é santo, e nós proclamamos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, nós temos algumas pessoas nos visitando, então nós vamos conhecê-las agora e saber também quem está completando anos nessa semana. Então a Ana Paula vai nos apresentar. Boa noite, igreja. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Nós não temos energia, mas a luz do Senhor está no nosso meio. Amém. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. E eu não peguei o nome dos visitantes da primeira vez, porque eu cheguei e estava na hora da todo mundo chegando. Mas quem é que nos está aqui no nosso meio, que é a primeira vez que visita? Nós temos alguém? Não? Deus abençoe a vida de cada um, então, em nome de Jesus. Fazendo aniversário hoje, tem a Bruna Dias,
No decorrer da semana tem o seu Otávio Trindade, o Thales Lemes, a Letícia Mendes, a Roseli Ribeiro, o Alas, a dona Jane Gama, o Davi Honorino e a Jussara Gonçalves. Eu desejo que todos tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu não estou conseguindo vê-los, né? Mas vocês estão me vendo. Então, hoje eu estou sendo o centro das atenções. Irmãos, nós temos então a oportunidade hoje de consagrar pelo batismo 2 crianças. Aí eu queria convidar os pais para virem aqui à frente e nós estaremos então batizando-as e consagrando-as ao Senhor, né, nesse dia. Então eu quero convidar para aqui o João e a Maísa, Maíra e Bruninho. Irmãos, está muito calor, né? Luz para ver não vai faltar. Aí, ó. Nada. Então, irmãos, antes de batizarmos as crianças, eu queria dar só uma palavrinha. Lá no Salmo de número 127, diz assim: que a herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. Então, a palavra de Deus diz que filhos são um presente de Deus para nós. É um presente que Deus nos dá juntamente com um presente de responsabilidades. Na verdade, tudo aquilo que a gente tem o privilégio de ter, nós assumimos também responsabilidade sobre eles. Quando os pais trazem os filhos ao batismo, eles assumem um compromisso diante de Deus de criá-los no temor do Senhor. Então, para isso, a gente, como igreja presbiteriana, a gente batiza as crianças, não é porque o batismo as salva, mas é porque nós queremos colocar as crianças debaixo da cobertura espiritual da igreja, para que elas, debaixo da cobertura da igreja, elas estejam sendo protegidas, guardadas e amparadas. E é justamente o lugar na cobertura da igreja que elas vão crescer, como crescia Jesus, em sabedoria, em estatura e graça. E é isso que a gente pede a Deus pela vida dos nossos filhos, que Deus os abençoe de forma que eles cresçam mesmo em todas essas áreas da vida. A gente espera que eles cresçam fisicamente, a gente espera que eles cresçam intelectualmente, em sabedoria, e também a gente espera que eles cresçam espiritualmente. Que bom quando no final, quando os pais já têm os filhos adultos e os filhos vêm à frente e eles mesmos professam a fé e eles declaram que agora já não é mais por aquilo que os pais deles fizeram, mas agora eles mesmos tomaram a decisão de caminhar com o Senhor. E essa é a nossa convicção e a nossa esperança. Então, para isso, eu queria fazer algumas perguntas para vocês que são um compromisso que vocês irão assumir como pais diante da menina e da mãe dele. Compromissos que vocês estarão assumindo e que perdurará toda a vida. Mesmo quando depois dos filhos casados, a gente ainda, como pais, a gente continua responsável por eles. De vez em quando eu ainda puxo a orelha dos meninos ainda, já casados, meninos, Então, puxando a orelha, especialmente com respeito às coisas espirituais, fazendo-os lembrar daquilo que eles aprenderam desde criança e foram ensinados na palavra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Deus, que é o nosso Deus, também é o Deus dos nossos filhos. Então, por isso é um privilégio a gente trazer os filhos ao batismo, consagrá-los a Deus, para que o Senhor possa cuidar deles. Mas aí, então, Deus requer de vocês um compromisso, de vocês mandar isso. E aí, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: que Deus, conservando com vida esse filho de vocês lutarão com todo esforço para ensiná-las a ler ou mandar a aprender a ler, para que elas possam ler as Escrituras e conhecer o caminho do Senhor. Vocês prometem também orar com elas e por elas, para que elas aprendam a amar a Deus e servir o Senhor. Vocês prometem também trazê-la regularmente à igreja, para que elas aprendam a adorar a Deus e estimar os demais irmãos.
vocês se comprometem a mim, ser vocês mesmos modelo de exemplo de fé, para que eles possam ver em vocês o testemunho que vai direcionar a vida delas na fé. Sim. E vocês, igreja, como irmãos, vocês também se comprometem como igreja de serem exemplo de vida para Melina e para Maide, para que elas não encontrem em nenhum de nós motivo de escândalo e motivo para não seguir o Senhor. Amém. Então vamos erguer a nossa mão, então. Vamos orar, então, e receber os batismos. Menina, serva do Senhor Jesus, cordeirinha de Jesus, eu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai ver, cordeirinha do Senhor Jesus, eu batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos, Senhor, pedir a Deus que em nome de Jesus, o Senhor esteja ratificando, Senhor, isso que nós acabamos de fazer aqui agora, Pai. Os pais estão consagrando os filhos, Senhor, através do batismo, e assumindo, Senhor, o compromisso de lutar com todo o esforço, Senhor, para criá-los no temor do Senhor. Então nós queremos pedir, Senhor, que dê a eles, ó Deus, saúde, paz, ó Deus, alegria, Senhor, comprometimento com o Senhor, ó Deus, que recebam de Ti revelação e instrução, para que possam, ó Deus, ajudar com que essas crianças cresçam no temor do Senhor. Ó Deus, também nós como igreja, Senhor, nos ajude a dar um bom testemunho de vida para elas, ó Deus, para que elas também aprendam, Senhor, através de nós, a amar o Senhor, servir o Senhor, ó Deus, e andar no caminho do Senhor. Ó Deus, cuida delas, Senhor, toma a vida delas nas Tuas mãos, para que elas cresçam, Senhor, em estatura, cresçam também, Senhor, em conhecimento, ó Pai, e especialmente, Senhor, no relacionamento contigo. Nós Te louvamos, ó Pai, Te agradecemos por elas, ó Deus, pela vida dos pais, e oramos, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, como nós estamos sem luz, então as crianças vão permanecer aqui, né? Não tem luz lá na sala, então não dá para os professores darem aula, tá? Eu quero convidar você então, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. João capítulo 15, e nós leremos do primeiro versículo até o versículo 11. Evangelho de João, capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Irmãos, mais uma vez nós queremos agradecer a todos que estão nos visitando, pedir que a graça do Senhor abençoe muito a sua vida, que você seja edificado nessa noite. Então, capítulo 15, do primeiro versículo até o versículo de número 11. O texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e o secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito.
Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, e assim como também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Vamos orar mais uma vez? Pai, pedimos agora, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, vá no nosso coração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ter a Tua palavra em mãos, de podermos lê-la, Senhor, estudá-la e através dela, Senhor, crescermos no conhecimento do Senhor. Pedimos, ó Deus, Tua graça nessa noite, Pai, instrução do Teu Espírito, que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente, Senhor, e nós pedimos a Tua graça, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós estamos falando sobre os frutos do Espírito. E na última mensagem que nós tivemos aqui, nós falamos que os frutos são diferentes das obras da carne. A carne trabalha para produzir, né? Os irmãos lembram? Então há um esforço, né? Então há um mover da carne para produzir as obras da carne, aquilo que a carne faz. Então por isso é obras, né? Então são obras da carne, enquanto no outro caso citado são os frutos do Espírito. Fruto é algo natural, é algo que nasce de forma espontânea, né? Então a árvore produz o fruto, né? Então a árvore não trabalha para produzir o fruto, há um trabalho por trás que nós vamos ver hoje, mas a árvore por si só, ela não produz o fruto. Na verdade, irmãos, a vida cristã ela é marcada por uma relação espiritual com Deus. Já falamos aqui que Deus sendo Espírito, o Espírito é que comunica com o Espírito. Então é a nossa natureza espiritual que comunica com Deus. Então por isso, quando Jesus falou sobre o culto, ele disse assim, que Deus espera e procura adoradores que o adorem em espírito, ou seja, internamente, lá no homem interior do coração, que é a nossa natureza espiritual, e em verdade, com conhecimento, né? Ou seja, com entendimento, porque como Deus é Espírito, só se comunica com o Espírito, né? Então a comunicação do crente com Deus é espiritual, é via a nossa nova vida em Cristo, a nossa nova natureza, onde o Espírito Santo habita e onde nós vivemos. Então tudo no cristão, irmãos, tudo no cristão deveria ser feito no Espírito e não na carne. Tudo aquilo que a gente faz na carne não chega a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos no Espírito é movido por Deus, tem origem em Deus e chega a Deus. Mas aquilo que é produzido na carne, mesmo que tenha aparência espiritual, mesmo que tenha alguma semelhança com as coisas espirituais, não vai chegar a Deus, porque é da natureza carnal, da natureza caída, e não da nova vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, a vida cristã ela é movida pelo Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus movendo o nosso Espírito, é que nos leva até Deus, é que nos faz comunicar com Deus, é que nos dá relação com Deus. Por isso, irmãos, que Jesus falou que Deus vem para nos criar na semelhança dele. Por isso nós somos seu corpo, o corpo espiritual de Cristo. Então o cristão faz parte de uma nova vida e uma nova natureza agora, e essa nova natureza que Jesus Cristo falou que é espiritual, ela produz frutos. E aqui no texto que nós lemos, se os irmãos observarem, é uma parábola que Jesus está usando, né? Uma figura que Jesus está usando aqui para falar justamente disso que é na nossa própria vida. Ele diz assim: eu sou a videira, ele diz verdadeira, então não é fake, né? É verdadeira. E ele diz assim: meu pai é o agricultor, e a responsabilidade nossa, produzir os frutos. Mas pensa, meus irmãos, toda a condição de produzir o fruto não depende de nós, depende de quem está
cuidando de quem está gerando em nós o fruto. Se o Pai é o agricultor, e se Cristo é a videira, então produzir o fruto é algo natural da nossa essência. Então os frutos revelam a árvore, mas a árvore é que produz o fruto. Então não é o fruto que é produzido por ele mesmo. Então o fruto é produzido porque há uma árvore por trás, e o fruto é produzido porque tem alguém cuidando da árvore. Então veja, irmãos, a videira é verdadeira e o Pai é o agricultor. Então isso quer dizer o seguinte, que toda a condição para produzir o fruto já nos foi dado. Então veja, Deus já nos deu a bênção da frutificação. Então é algo que é trabalhado por Deus. Então não há possibilidade de um cristão verdadeiro não produzir fruto, porque quem está por trás cuidando e quem está gerando o fruto é a videira e é o agricultor. Então como Deus poderia trabalhar na nossa vida e não produzirmos o fruto? Sabe o que acontece, irmãos? A grande dificuldade que nós enfrentamos na nossa vida é que, quanto a essas questões espirituais, Satanás mudou a nossa visão, irmãos. Satanás colocou na nossa visão, nos fez pensar que a vitória sempre é, ou a bênção sempre é, daquele que é mais rápido, daquele que é mais forte, daquele que é mais poderoso. Ele fez a gente pensar que a bênção está no fim. Pensa comigo aqui. Então, todo cristão foi iludido com a visão de que a bênção está lá no fim. E quem é que é o que vai receber a bênção? Então nós pensamos que é aquele que é o mais forte, aquele que persevera, aquele que é mais dedicado, né? Aquele que é mais veloz, aquele que é mais capaz. Então, sempre está na nossa mente, como Satanás colocou na nossa mente, que a bênção está lá no fim. Então nós achamos, irmãos, a gente pensa que é pelo meu empenho, pela minha dedicação, pela minha competência, pela minha fé, que irá trazer a bênção, conseguir a bênção. Então, pensamos que Deus está aqui, irmãos, para premiar os nossos esforços. Satanás colocou isso na nossa cabeça, irmão, isso é uma mentira deslavada. Porque pensa comigo aqui, deixa Deus ministrar para você. Se Deus está aqui para premiar os nossos esforços, se a bênção, irmão, é daquele que esforça, daquele que persevera, daquele que busca, daquele que empenha, então a bênção não é bênção, irmãos, é conquista, é comércio. Se a bênção está no fim e se a bênção é um prêmio, quem é responsável pela bênção, irmão? Pode falar, irmão. Eu mesmo. Está vendo que há comércio aí? Então, isso, irmãos, mexe diretamente com a nossa maneira de pensar. Isso mexe justamente com a forma que a gente tem pensado todo o tempo. Nós imaginamos que é pelo nosso esforço, pela nossa dedicação que nós vamos ganhar a bênção. Isso, irmãos, isso é negócio. Deus não pode fazer isso. Deus não pode negociar a bênção, a graça. Se a bênção é conquistada por esforço, isso então é produção humana. Foi isso que Satanás colocou na mente dos cristãos. Irmãos, vamos ser sinceros, seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você já agiu assim, já pensou assim, meu irmão? E você achou que estava fazendo tudo certo. Você pensou que quanto mais fé, quanto mais dedicação, quanto mais esforço, quanto mais perseverança você tiver, mais você vai conseguir a bênção. Então a origem da bênção está onde, irmãos? Em você mesmo. E se ela está no fim, é um prêmio que você vai alcançar depois da dedicação, então é você mesmo. Está tirando Deus da história, irmão. Deus fica sendo aquele que galardoa a
aqueles que se esforçam. Então nós pregamos tanto salvação pela graça, mas nós queremos viver pelas obras. Esse que é o grande problema, porque nós tiramos Deus da origem, nós tiramos a bênção da origem, e nós colocamos a bênção no final. Então é um prêmio que eu vou conquistar, é um prêmio que eu vou alcançar. Irmãos, misericórdia, Deus tenha misericórdia de nós. Quantas vezes nós estamos tentando negociar com Deus? Quantas vezes nós estamos achando que é isso que Deus quer de nós, que Deus se agrada disso? Irmãos, isso não faz parte das Escrituras, isso não é o Evangelho de Cristo, isso é o Evangelho de homem, isso é vontade humana, isso é o que Satanás conseguiu colocar no coração do homem, de fazê-lo achar que pelo seu esforço ele vai conseguir aquilo que ele almeja diante de Deus. Então não é graça, é conquista, irmãos. Veja, irmãos, a bênção não é do mais forte, a bênção não é do mais veloz, do mais capaz. Sabe por quê, irmãos? Se fosse assim, Davi não tinha vencido Golias. Golias é o pressuposto vitorioso. Pensa, meu irmão, um homem de 2,75 m de altura, quem podia resistir um homem daquele? Por onde ele passou, só teve vitória pelo seu esforço. E aí então vem Davi, franzininho, um rapazinho, né, que nem considerado foi na casa de Jessé. Lembra quando passou todos os filhos de Jessé, aí não tinha mais ninguém, e Samuel perguntou, mas não tem mais ninguém? Ele falou, tem um ali que cuida das ovelhas ali, né? Estava esquecido lá, porque, irmãos, porque Davi era justamente a pessoa que não tinha o mérito, enquanto Golias trazia sobre si todo o mérito da força, do poder, da conquista, não é? Então, irmãos, o que Deus está querendo ensinar para nós essa noite? Que não é pelo esforço, não é pela capacidade, não é pela dedicação, não é pelo esmero, não é pela perseverança, não é pela fé que você consegue a bênção. A bênção é graça de Deus na sua vida. Então, o que Deus espera de você é que você seja totalmente dependente. Então, irmãos, a bênção de Deus é para você perseverar, a bênção de Deus é para você ficar firme na fé, a bênção de Deus é para você continuar lutando, para você não desistir, a bênção de Deus é para você cada dia estar mais perto de Deus. Então você precisa muito mais de revelação de Deus do que do poder de Deus na sua vida. E muitas vezes você está buscando o poder de Deus para conseguir aquilo que você deseja, que está lá na frente, enquanto a bênção já te foi dada lá atrás, irmãos. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Deus já te deu a bênção, irmão, e a bênção é para você perseverar, é para você caminhar na fé, é para você continuar, não desistir diante das lutas, para você continuar firme, para que você dê testemunho, para que você venha frutificar, que é o que nós estamos falando. Então, irmãos, o responsável pela frutificação não é você, é Deus. O fruto na sua vida tem que ser algo natural. E olha como tanto que isso é verdade, irmãos, que quando Jesus Cristo estava falando sobre os falsos profetas, Jesus disse assim: muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor, e não entrarão no reino de Deus. E Jesus mostra justamente porque não fizeram a vontade do Pai que está nos céus. E a vontade do Pai que está nos céus é que dê muito fruto. E o fruto, meu irmão, diz o texto aqui, é algo natural, porque nós temos um agricultor e nós temos um tronco que é verdadeiro, que é Jesus Cristo. Segunda coisa que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, irmãos, é que o trabalho do viticultor é nos fazer produzir fruto. Esse é o trabalho do Pai. Então, se você olhar, irmãos, há uma coisa progressiva. Ele diz assim: dar fruto, frutificar e dar muito fruto. Se você observar no texto, ele fala isso. Então ele diz assim que o fruto glorifica o Pai. Então no versículo 1, a parte A do versículo 1 assim: produza muito fruto. No versículo 2, a parte B diz: deis muito fruto. E no versículo 8 ele diz assim, para que a gente dê mais fruto ainda, digo no versículo 2. E no versículo 8 ele diz: dá mais fruto ainda. E o fruto, irmãos, a responsabilidade da videira, irmãos, é produzir o fruto, mas a responsabilidade de gerar o fruto é o trabalho do Pai. Então Deus espera, irmãos,
que cada um de nós produza naturalmente. Então, irmãos, nós não precisamos de uma situação para que a gente produza. A condição de produzir já está em nós. Então vamos pensar nos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Lembra dos frutos do Espírito? Então, o cristão, ele não precisa de uma situação para que ele produza o fruto do domínio próprio. Ele já tem domínio, irmão. O fruto não é produzido diante de uma situação, está me entendendo? Não é a situação que nos faz produzir. Quem nos faz produzir é o agricultor. É ele que já colocou em nós o fruto. Então, o fruto simplesmente vai ser demonstrado, manifestado. E ele vai ser manifestado nas situações que nós estivermos vivendo. Mas não são as situações que nos fazem gerar os frutos. Porque tem muito cristão que fica pedindo a Deus assim: ah, Deus, me dê paciência, me dê longanimidade. Não, irmão, você já tem. Então, uma situação, ela só revelará o seu fruto. Está entendendo, irmão? Então, se você que tem o fruto da longanimidade, você vai demonstrar que você tem esse fruto, como, irmão? Tendo alguém para te tirar a paciência. Eu estou sem água aqui, por favor, alguém traz água para mim. Então, como é que você vai saber que você tem longanimidade se não tiver alguém perto de você para te tirar a paciência? Não é? Agora imagine, irmão, se fosse esperar uma situação para você produzir. Não, a situação ela só revela. Está comigo aí, irmão? Então a situação ela só vai revelar aquilo que você já é. Você já é paciente. Você é amor. Então não precisa de uma pessoa necessitar de amor para você amá-la. Não, você já é amor. Você já é bondade. Então não há necessidade de ter uma situação de carência para você manifestar a sua bondade. Não, ela só revelará em todo tempo. Todo tempo você vai estar caminhando, os frutos estão sendo produzidos. Ou então, irmãos, ou então é porque não tem Cristo, ou porque ainda não é ramo da videira. E é possível, irmãos? É. Se você observar, o texto aqui fala de ramos que produzem e de ramos que não produzem, mas ambos estão ligados à videira. E aí, o trabalho do viticultor, no trabalho do viticultor, tem poda, limpeza, mas também tem corte. Corte significa, irmão, tirar da videira. Poda significa conduzir. Então, Deus, como o agricultor na videira, ele poda os ramos que produzem. Não sei se alguém aqui já fez isso, né? Lá em casa tinha uma roseira lá, e Nilson ficava brigando comigo para não podar a roseira. Eu falei: Nilson, se não podar a roseira, não vai produzir flor. E ela disse: não, mas não quero que mexa na minha roseira, deixa lá. E a roseira começou a crescer e não dava flor. Aí um dia eu achei um vídeo no YouTube e mostrei para ela que tinha que podar. E ela falou: então tá. Aí nós podamos e encheu. Esse é o trabalho de Deus. Agora, pensa uma coisa aqui, meu irmão. Na poda, às vezes significa tirar parte de você, mas parte de você que não te ajuda, parte de você que prejudica. A poda, irmão, muitas vezes vai tirar aquilo que você valoriza, aquilo que às vezes é importante para você. Mas, meu irmão, se aquilo que está na sua vida não está ajudando você no seu crescimento, no seu relacionamento com Deus, então Deus tem que tirar, mesmo que isso signifique uma perda para você. Por isso o apóstolo Pedro diz assim: não estranheis o fogo ardente que há entre vós, destinado a provar-vos. Porque às vezes, irmãos, Deus tem que fazer cortes em nós, em coisas da nossa vida que vão
doer, que às vezes são de valor para nós. Sabe, irmãos, olha, tudo aquilo que há na nossa vida, que não nos faz frutificar para Deus, não é de Deus para nós, irmãos. Precisa ser tirado. E às vezes Deus vai tirar. Mas, irmãos, também na videira, e aqui é o exemplo da igreja, né? Na videira, irmãos, às vezes Deus precisa fazer corte, porque às vezes o ramo que está ali, ele não faz parte da videira. Você já viu uma árvore, uma planta de enxerto? No enxerto tem uma parte de uma outra planta. Vamos pegar um exemplo, a laranja. A laranja, normalmente, ela não tem resistência a pragas. E aí precisa pegar, então, um porta-enxerto, que é uma base de uma outra planta. Geralmente é um limão, que chama de limão cravo, limão china. E aí enxerta-se um ramo de uma laranja, de uma mexerica, lá naquele ramo que está ali plantado, naquela base que chama cavalo. E aí a planta enxertada começa a crescer. E aquilo que levaria às vezes 5, 6 anos para produzir fruto, produz no mesmo ano. Às vezes a planta está pequenininha, já está com flor e dando frutos. Mas embaixo, na parte baixa, lá onde foi abaixo do enxerto, costuma sair alguns ramos que a gente chama de ladrão. É ladrão porque está só sugando da planta e não produz nada. E se não tirar, ele mata a parte de cima da planta, a parte que foi enxertada. E aí vira só limão, ao invés de virar laranja. Então tem que tirar, tem que cortar. Irmãos, é essa figura que Jesus está falando aqui. Então, irmãos, essa palavra ela também ensina o juízo de Deus. Porque aqueles que estão na videira, mas não produzem, então eles não fazem parte da videira. Eles não são ramos da videira. Eles estão ali sugando aquilo que a videira podia aproveitar. Então Deus vem e corta. Sabe quem são eles, irmãos? São aqueles que muitas vezes estão na igreja, mas não têm um relacionamento com Cristo. Não estão enxertados nele, em Cristo Jesus. Estão usufruindo das bênçãos da igreja, mas não fazem parte da igreja porque não são a igreja. E Jesus mostrou isso num exemplo que ele deu quando Jesus estava andando e achou uma figueira e procurou figos nela e não havia. Os irmãos lembram dessa história? E Jesus então amaldiçoou aquela figueira e ela secou instantaneamente. E os discípulos admiraram de ver a figueira ter murchado e secado. Sabe por quê, irmãos? Porque ela tinha a aparência de um ramo que estava produzindo, mas não tinha frutos. Essa mesma condição que o João Batista, falando que o machado já está posto à raiz das árvores, e aquele ramo que não produz será cortado, secará, arranca e lança no fogo. Isso é juízo de Deus. Fogo na Bíblia, irmãos, fogo na Bíblia está sempre associado a juízo e sempre associado aos ímpios. Muitas vezes a gente vê crente dizendo que está no fogo do Espírito. Então o fogo do Espírito é para queimar o que não é de Cristo. Então pode olhar na Bíblia que você vai entender. Todo texto que fala de fogo na Bíblia está associado a juízo. E aqui no texto o Senhor Jesus disse assim, que aquele ramo que não produz, ele corta, esse ramo seca, murcha e apanham e lançam no fogo. Mas o ramo que produz, ele limpa para que produza mais fruto ainda, mais fruto ainda. E a limpeza, irmãos, é a santificação que Deus traz sobre nós. A limpeza é a consagração nossa diante de Deus. A limpeza é a frutificação natural na vida de cristão. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos esperando algo extraordinário acontecer na nossa vida.
sendo que o extraordinário já nos foi dado. A partir do momento em que nós encontramos a Cristo, nossa vida foi entregue a Ele. A partir desse momento, Deus começou a operar em nós, para que nossa vida seja cheia de frutos, para que os frutos glorifiquem a Deus e abençoe também a vida de outros que convivem conosco. Olha que coisa interessante, irmãos. Depois você volta de novo para os frutos do Espírito. É muito mais fácil conviver com alguém que produz os frutos do que com alguém que não os tem. Vou repetir essa frase. É muito mais fácil você conviver com alguém que produz os frutos do Espírito do que conviver com aquele que não os tem. Conviver com alguém que ama, com alguém que é bondoso, que é longânimo, que é benigno, que tem paz, alegria, que tem domínio próprio. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós estejamos produzindo a cada dia, porque essa é uma condição natural do cristão. O cristão não pode deixar de produzir, porque senão ele não é cristão. Nós estamos ligados a uma videira que é verdadeira, e nós temos um Pai que é o nosso agricultor. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos louvar o Senhor cantando mais um cântico, tá? Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou.
coração. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, por misericórdia nós clamamos. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Irmãos, eu queria pedir que os irmãos mais novos deixassem os mais idosos descerem, porque a escada está um pouco escura, né? A rampa, para não termos nenhum acidente, tá? E aí logo depois os mais novos poderão sair. Vamos receber a bênção então e encerrar o nosso culto. Cláudio pediu também para a gente dar preferência pela rampa, porque a escada está um pouco molhada ali, tá? Tomar cuidado. Vamos receber a bênção então. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos, tenham uma boa semana. Amém.